Salve, moçada! Hoje a gente vai falar da famigerada FAT, que é igual a força de atrito. No vídeo anterior, a gente falou que um ciclista deslocando, então tá aqui o ciclista de capacetinho, ó, com a bicicletinha dele, ele gera uma potência, vamos chamar de potência geradora, porque a gente não tem nenhum equipamento que meça força, né? A gente tem um equipamento que mede potência, dada em watts, beleza? Então, existe uma potência que vai fazer o ciclista deslocar e existem uma perda, por isso que eles falam save the watts, porque na verdade não é uma força para trás, mas é uma resistência, eu acho que esse é o melhor termo, resistência a essa potência. Então a gente tem a potência geradora e aí tem uma potência resistida, se a gente pode falar assim, de atrito, e uma potência resistida de arrasto. Essa aqui a gente já viu, né? Que é a F-drag, que é a força de arrasto, que depois a gente multiplica como potência é igual a força velocidade, né? Então a força é igual a potência dividido pela velocidade. Então, em cima da força a gente calcula a potência, beleza? Então a gente já tem um vídeo aqui sobre a força de arrasto e agora a gente vai fazer um vídeo sobre a força de atrito, que é a outra componente que resiste ao deslocamento do ciclista. Essa força de atrito, ela é subdividida em 3 dissipações de energia, assim, 3 vieses, né? O primeiro deles é a força de rolamento, que a gente vai chamar de FRR, beleza? A segunda é a força mecânica, tá? Que essa força mecânica, ela é dada, depois eu vou explicar cada um, vamos terminar aqui primeiro. E a outra força é a força de deformação, que a gente vai chamar de FDEF, tá? Então vamos lá, primeira coisa, o que é a força de rolamento no ciclismo? Então a força de rolamento, ela acontece, imagina que aqui é o asfalto, e aí aqui é o pneu do ciclista em contato com o asfalto, beleza? Esse atrito que acontece aqui, o atrito que é para cá, né? Ele depende de algumas variáveis. Quais variáveis? O coeficiente de rolamento, que a gente vai chamar ele aqui de CRR, vezes o quê? O peso, velho. Então, aqui entra a questão do peso do ciclista. Por quê? Porque o peso vai estar diretamente ligado a quê? A deformação do pneu. Então, o que mais que entra nesse critério aqui de deformação, além do peso? Entra a calibragem do pneu. Por quê? Porque se o pneu tiver mocheba, a deformação aqui do pneu vai ser maior. Então, se a gente olhar um pneu, uma mancha, imagina aqui, olhando o pneu de cima, né? Ele vai ter esse perfil aqui, né? E agora, se eu tenho um pneu, sei lá, 23, que é um pneu mais fino, a mancha que ele vai gerar em cima do asfalto é essa aqui, né? Olhando de cima, tá? Como se fosse uma área onde ele encosta no chão. Se ele fosse deixar uma foto de uma pegada. Se a gente pegar um pneu 28, a mancha vai ser mais assim, ó. Mais assim. Por quê? Porque o pneu é mais largo. Ele tem essa distância aqui, ó, maior do que essa. Só que isso vai variando, né? Então, se a gente pegar um pneu 25, ele vai estar nesse meio. Se a gente pegar um 30, ele vai ser mais gordinho. E aí ele vai aumentando.
Só que existe um cálculo aqui, ó, entre essas medidas do pneu, que é chamada de área de compressão. A área de compressão, que é justamente o ponto de contato entre o pneu, que está girando para cá, o pneu está girando assim, né? Ele está se deslocando para cá, com relação ao asfalto ou ao piso. Então, o que vai impactar? Esse CRR, existem algumas coisas que impactam esse CRR, que é a calibragem, o tipo de pneu. Então, a gente pode falar aqui de pneu de mountain bike, de speed, dentro dos de speed, a gente pode falar do sliso, do slick, né? Slick, do raiado, ou de chuva, aqui é o dry, né? Enfim, aqui é o wet, enfim. A gente vai entrando numa variação de pneus que interferem no coeficiente de arrasto, tá? E aqui depois a gente vai falar do piso, porque se ele tiver no barro, o pneu entra muito, então ele tem uma área de contato, essa área de compressão dele fica muito grande, beleza? Então, se ele tiver num piso liso, com pouco contato, o CRR dele é pequenininho, é pouco. Então, já dá para entender que quanto menor o CRR, menor é a força de rolamento, que é uma força de resistência. Beleza? Quanto menor o peso, menor a força de resistência. Tranquilo? Por quê? Porque peso é igual a massa vezes gravidade. A gravidade aqui na Terra é 9,8 e tal, mas a gente arredonda para 10, né? Agora, a sua massa, velhote, isso aqui, ó, é que a gente tem que cuidar para a gente ter uma menor força desgastante ou degradadora, se é que isso existe, da nossa força geradora. Beleza? Aqui em cima, força geradora. Então tá. Então, a gente já falou aqui mais ou menos, primeiramente, da força de rolamento. Depois a gente vai fazer umas contas aqui. Agora a gente vai falar da força mecânica. O que é a força mecânica? A força mecânica é a força mecânica, é a resistência da somatória de tudo que gira na bike. Então, de quê? Pé de vela, que é o movimento central, né? Cubo de roda, corrente no cassete e corrente na coroa, eixo do pedal e por aí vai. Tudo que gira, né, dentro da parte mecânica da bike, ela vai interferir nessa força. Só que o interessante desse dado é que um mecanismo muito eficiente, sei lá, de cerâmica, magnético não, mas de cerâmica, comparado a um mecanismo normal de fábrica, essa perda varia de 1% a 5% de save. Não é de dados que você vai gerar, é de save. Quanto você diminui na hora de subtrair aqui, a gente vai falar isso sobre eficiência, né? A gente falou no outro vídeo lá. Então, isso aqui é muito periférico. E aí, o mais periférico de todos é esse cara aqui, que é a força de deformação, que é o que? Imagina, olhando de cima aqui, ó, é um quadro, né? Vamos ver se eu conseguir desenhar. Aí aqui, ó, tá o triângulo traseiro, né? Os pedais aqui, um para cá, e o guidão aqui, ó. Olhando de cima, tá? Olhando de cima. Então, a torção
quanto que esse mecanismo, quanto que essa estrutura torce ou dissipa a energia, é o quanto ela vai perder da força, subtrair também da força geradora. Só que é interessante que aqui, além, o que interfere nisso aqui? Qualidade do carbono, geometria do quadro, e a força aplicada, a força do ciclista, né? Força do ciclista. Porque quanto o cara for mais forte, mais resistente, isso aqui tem que ser contra a deformação. Que aí menor é a força de deformação. Beleza? Então, aqui está mais ou menos um resumo do que compõe a força de atrito. Vamos aprofundar um pouquinho agora, só aqui nesse cara, que é o que a gente mais escuta. Qual é a calibragem perfeita, melhor do pneu? Existem várias marcas que falam que a calibragem melhor é entre 50... Estou chutando aqui um valor, posso estar errando nas casas aqui decimais e tal, só que, em média, está dentro do escopo aí, tá? Então, entre 52 e 72, por exemplo, ou 68, que são os pneus que são chamados de hookless. Se não me engano, é assim que escreve, não estou lembrado. Ou seja, o pneu, aqui está o aro, ó, o aro, e aqui saem os raios por cubo, tá? O pneu, ele é colocado aqui, ó, dentro do raio, só sob pressão. Então, ele não pode exercer uma pressão maior. Por quê? Porque senão ele escapa daqui, né? Ou seja, ele não tem o hook. Já os pneus que possuem hook, ele tem uma travinha, o pneu encaixa aqui, o outro lado encaixa aqui, e ele suporta um maior PSI. Beleza? Esses são os que suportam menor PSI. Existem vários, né? O outro tipo de tubeless, os que a gente usava antigamente, os tubulares, que já teve tubular até de 220 libras. Enfim, são pneus que suportam maior pressão porque o aro era dessa forma aqui, ó. O pneu era colado aqui, ó, no tubular. Então, daqui saiu os raios, né? Então, o tubular colado aqui, ele exercia uma pressão igualmente na sua periferia e havia uma pressão, lógico, na estrutura, mas muito dissipada, porque ele era ele era cilíndrico, né? Igual uma mangueira, assim. Então, a pressão, ele suportava uma maior pressão. Voltando. Por que hoje em dia se tem uma ideia de que a pressão menor é melhor? A pressão menor, a calibragem, né? Calibragem menor, ela tem algumas vantagens. Quais? Conforto. Por quê? Porque essa área aqui tem mais contato. Então, o pneu fica mais macio, né? Como a gente sabe que pressão é igual a força vezes área, quando você tem uma área maior, ali a força, considerando que a força aqui seria a força-peso, a pressão aqui pode ser menor, né? Então, conforto é uma coisa. Outra coisa, furo. Existe um negócio que chama tensão periférica. O que é a tensão periférica? Quando eu encho, imagina aqui uma bexiguinha, ó, bola de criança, de festa. Se eu encho uma bexiga com duas baforadas, eu tenho uma certa tensão aqui no limite que separa o ar dentro do ar fora. Se eu dou 6 sopradas, eu tenho mais ar aqui, e essa tensão
ela é maior do que essa tensão, a tensão periférica. Por quê? Porque eu tenho uma mesma quantidade de matéria para cobrir uma área muito maior. Então, a parede de borracha da bexiguinha fica mais fina. Aqui é muito, muito claro isso. Tanto é que se eu tentar pegar uma agulha e furar aqui, enfiar aqui, no começo ela vai dar até uma deformaçãozinha antes de furar. Você vai enfiar, ela não vai furar, de repente ela rompe. Quando eu faço esse mesmo princípio aqui, basta eu encostar, porque a tensão aqui é tão alta e a parede está tão fina que ela estoura. Então o pneu ele funciona da mesma forma. Quanto maior a calibragem, maior a chance do furo e menor a chance do conforto. Por quê? Porque se eu encher muito esse pneu aqui, ele vai tocar pouquinho o chão, tá? E aí eu não tenho conforto. Mas eu li vários artigos, sobre calibragem. Porque quando está muito cheio o pneu, ele quica, então ele fica muito tempo no ar. Então, contra essa argumentação, existem vários raciocínios que podem comprovar de que isso aqui, para performance, não é interessante. Por quê? Primeiro, quando eu estou tracionando aqui, aqui é a corrente tracionando, né? A corrente vem para cá e vai para lá. O pneu está girando, ele está em contato, eu estou me deslocando. Quando ele está nessa situação, eu não estou fazendo força para deslocar, eu estou só na inércia. Porém, como eu não tenho essa faixa aqui, o que acontece com o pneu nessa situação? Ele gira mais rápido do que o meu deslocamento. E quando ele gira mais rápido do que o meu deslocamento, quando ele está passando mais rápido do que o chão, dois fatores acontecem. Um é o efeito da anulação da inércia. A anulação da inércia, que é o quê? Já viram quando você joga uma bola se eu estou quicando uma bola de basquete, aqui está o chão, estou quicando uma bola de basquete, aí eu giro ela para frente, eu faço assim com ela. Quando ela quica aqui, o que ela faz? Ela vem para cá, ela pula para frente. Por quê? Porque a soma dessa inércia de giro, ela é anulada pela força de atrito e muda a trajetória do corpo. Então, cada vez que eu estou no ar, e como eu estou aplicando a mesma força, eu elimino a força de atrito, o meu pneu gira mais rápido. Quando eu caio, eu me desloco um pouquinho mais para frente. Então, esse é o primeiro ponto. E o mais relevante de todos, tá? Mas existe um outro efeito chamado efeito Magnus. O que é esse efeito Magnus? Lembram lá aqui é um gramado e aqui é o gol de futebol, tá? Lembram lá do Roberto Carlos chutando a bola? Ele chuta a bola aqui. A bola vem, faz uma trajetória, todo mundo acha que é fora, ela vem e faz a curva aqui. Por quê? Porque ela vem girando nesse sentido. Então, quando a bola vem girando nesse sentido, essa lateral aqui, há uma menor pressão. Então, ela tende a se deslocar para onde há o giro, o lado do giro. Então, ela começa a fazer curva. Por quê? Porque o lado do giro aqui gera uma menor pressão e puxa ela para cá, a todo momento. A mesma coisa acontece aqui no pneu, tá? Aqui, o pneu está em outra situação aqui, né? Quando ele está girando no ar sem a FAT e ele acelera, a pressão que gera aqui, ela é menor do que a que gera aqui. Então, empurra o pneu para baixo. Beleza? Então, a gente tem, quando ela quica, uma força do efeito Magnus para baixo, mais a soma da anulação da inércia que vai empurrar a bicicleta para frente. Então, essas duas somas são maiores ou iguais, dependendo do peso do atleta e da calibragem do pneu, a esse efeito de estar o tempo todo em contato, tracionando. Beleza? Tá explicado? Agora, se eu cair para a fórmula, realmente ali, a força de rolamento,
é igual ao coeficiente de arrasto, que levam aquelas variáveis que a gente já viu, vezes o peso, vamos chamar aqui de massa vezes gravidade. A gente tem um efeito fácil de ser calculado, onde, como a gravidade ela é 10, ou seja, ela não muda, a gente já entendeu que o ciclista tem que ser magro. Erro. Magro não. Leve. O ciclista tem que ser leve, tá? E aqui, o CRR, a gente tem um range, né, que compreende esse rolamento, que ele varia de 0,25 até 0,05. Beleza? Então, a partir daí, se eu tenho uma calibragem Musheba, ou seja, se eu tenho o pneu mais vazio, isso aqui fica maior. E o meu interesse é que isso aqui fique menor. É igual a minha massa. Eu tenho que ficar leve, então tem que ter menor. Para que essa força, na hora que eu me desloque para cá, que aqui é a força geradora, seja menos atrapalhada por uma força para cá, por essa força de atrito, essa força de rolamento, né? Porque aí sim eu tenho uma eficiência maior, porque a eficiência é igual a, dando para ver, tá, força geradora menos todas essas forças, força de rolamento, menos força mecânica, menos força de deformação, menos força de arrasto, que aí eu posso misturar as duas áreas, né? Mas a eficiência, vamos falar só de força de atrito, que é o assunto hoje. Então, são essas três forças. É a força que a gente gera. Então, se o ciclista gera uma potência de 200 watts, por exemplo, eu sei que a força dele é de 20 newtons, né? Porque potência é igual a força vezes velocidade. Se eu tenho 20 newtons de força, e vamos supor, eu tenho a velocidade 10 por hora aqui, né? Para valer isso aqui. Eu tenho 200 watts de potência. Se eu tenho aqui um peso, uma massa, vamos multiplicar aqui, 80 quilos, né? Então eu tenho 8 quilos de massa. Seria isso? 8 vezes 10, 80. Meu peso, 80 quilos. Vezes 0,505, quanto que dá? Fazer essa conta aqui, 5 vezes 8, 40. Vão 4. 1, 2. Eu tenho uma FRR de 2. De 4 newtons, beleza? Agora, se eu tenho uma força de 0,25, aqui, isso aqui vai ser igual, se isso aqui é metade disso aqui, vai ser igual a 2 newtons, né? Mas aí aqui existe uma progressão entre esse espaço aqui, que é entre uma calibragem baixa, aqui a gente teria que fazer um cálculo de túnel de vento ou em um laboratório específico, mas algum atrito aqui, que é um atrito bem pouco, sei lá, vou chutar aqui 120 PSI, isso é um chute, tá? E aqui seria metade, por exemplo, 60 PSI, tá? Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Então, a gente teria uma força disso aqui. Mas, à medida em que a velocidade aumenta, então, se eu tiver o mesmo 10 por hora aqui, a potência de rolamento, nesse caso, vira 40 newton, parceiro. 40 watts. Então, a sua eficiência aqui, ela já cai para 160. Porque a potência geradora menos a potência. Se eu tenho um pneu calibradão, bacana, no talo do limite da roda e do pneu, a minha força de rolamento, ela é de 20 watts. Então, a minha eficiência sobe para 180 watts, porque é 20 da força para cá, né? E 200 para cá.
Se eu diminuo ela de 40 para cá, me sobra 100, de 160, me sobra 180. Me fala que treinamento, se a gente considerar 20, que dá 10% de melhora numa calibrada. 10% de watts. Imagina você está pedalando a 200 watts e gera um trabalho de, sei lá, 100 joules. E aí você dá uma calibrada no pneu e esse trabalho vira 110 joules. Olha só. Imagina isso aqui, uma eficiência. O seu trabalho é muito maior, seu deslocamento é muito mais eficiente, 10% de eficiência. Então, assim, ainda eu estou aberto aí a comentário, a alguém me explicar, né? Eu li dos artigos que eu li, aonde e como que vale a pena ter uma calibragem mais baixa do que ter uma calibragem mais alta, tá? Isso eu fico no aguardo aí, beleza? Lembrando que eficiência é igual a potência geradora menos potência de resistência, vamos chamar assim. Tá aí o raciocínio e a minha opinião, exclusivamente a minha opinião, porque eu acho que a gente sempre tem que andar com o topo ou limite de calibragem do pneu. Beleza? Agora, se eu for emagrecer, se eu ficar mais leve, se eu ficar com menos peso, aí eu posso me permitir a colocar uma calibragem menor. Só que ainda assim, se eu estou visando performance, cadê? Já escrevi aqui, ó, performance, é melhor ainda. Porque mais baixo vai ser o meu CRR, o meu coeficiente de rolamento. Quanto mais baixo esse cara aqui, ó, melhor, tá? Espero que vocês tenham curtido, né? Escrevi pra caramba, falei pra caramba, 27 minutos de vídeo, sem corte, sem edição. Mas tá aí o raciocínio, a explicação. Quem quiser me perguntar, enfim, só me avisar aí. Mandar nos comentários que a gente vai respondendo. Valeu, galera. Abraço.